mãe cuida de quem ninguém cuida, senhor. Caio disse isso olhando direto para o homem de terno preto que chorava sozinho naquele banco gelado do parque. Augusto levantou o rosto devagar, as lágrimas congelando no rosto, e pela primeira vez em meses, sentiu que alguém o enxergava de verdade. A mulher de casaco bege parou alguns passos atrás, observando a cena. As palavras daquele menino desconhecido bateram em algo dentro dele que Augusto achava que estava morto há semanas. E por um instante, ele apenas ficou ali sentado, tentando processar o que tinha acabado de ouvir, enquanto a neve continuava caindo devagar ao redor dos dois, cobrindo o banco de madeira, cobrindo os ombros do terno preto que ele usava desde a manhã, cobrindo tudo com aquela camada branca e silenciosa que fazia o parque inteiro parecer um lugar fora do tempo, um daqueles momentos suspensos onde nada mais importa exceto o que está acontecendo bem na sua frente. Caio continuou parado ali na frente dele, a jaqueta amarela velha e puída nas mangas balançando de leve com o vento gelado. Mas o garoto parecia não ligar nem um pouco para o frio. Ele tinha aquele sorriso tranquilo no rosto, aquela expressão de quem ainda não tinha aprendido a ter medo de estranhos ou a ignorar gente sofrendo sozinha num banco de parque. E isso fez Augusto se sentir ainda menor do que já estava se sentindo naquele momento horrível da vida dele, porque aqui estava uma criança que provavelmente não tinha nem metade das coisas que ele tinha, que provavelmente vivia com pouco, que provavelmente conhecia a dificuldade de um jeito que Augusto nunca tinha conhecido de verdade. E ainda assim ela tinha essa capacidade de se importar com um estranho chorando sozinho no frio. Sua mãe cuida de quem? Ele perguntou finalmente. A voz saindo rouca e estranha depois de horas sem falar com ninguém, sem dizer uma palavra sequer, desde que tinha saído daquele escritório enorme no centro da cidade, onde tudo tinha desmoronado de uma vez só, onde ele tinha sido informado pelos mesmos homens que ele ajudou a construir suas carreiras, que seus serviços não eram mais necessários, que a empresa estava seguindo em uma nova direção, que eles agradeciam sua contribuição, mas que era hora de seguir em frente. E Caio deu de ombros daquele jeito solto que só criança consegue dar, virando um pouco o rosto para olhar a mulher que estava parada alguns metros atrás dele segurando sacolas de supermercado que pareciam pesadas demais para uma pessoa só carregar naquele frio todo. Mariana usava um casaco bege que já tinha visto dias muito melhores. O tecido estava desgastado nas bordas e os botões pareciam estar segurando por pouco. O cabelo dela estava preso de qualquer jeito num rabo de cavalo baixo, e alguns fios soltos balançavam com o vento frio. Ela tinha o rosto cansado de quem trabalha demais e dorme pouco. Aquelas olheiras profundas que vêm de anos acumulados de turnos duplos e contas que nunca param de chegar, mas quando percebeu que o filho tinha parado para conversar com um desconhecido, ela deu alguns passos na direção deles devagar, como se não quisesse interromper algo que ainda não entendia direito, mas que parecia importante de alguma forma estranha. E Augusto viu nela aquele tipo de cansaço que não vem só do corpo, mas de uma vida inteira carregando peso demais. De idosos. Caio respondeu, balançando um pouco nos pés. Ela trabalha num asilo, sabe? Aquele lugar onde fica gente muito velha que não tem mais ninguém para visitar. E ela cuida deles, dá banho, dá comida, conversa com eles quando eles ficam tristes, essas coisas. Tem um senhor lá que sempre quer jogar dama comigo quando eu vou buscar minha mãe no final do turno dela. O nome dele é Seu Antônio, e ele conta histórias da guerra. E tem uma senhora que chora toda vez que vê criança porque ela lembra dos filhos que pararam de ir lá faz tempo, faz anos na verdade. Minha mãe falou que um deles mora em outro país e o outro mora aqui mesmo na cidade, mas nunca aparece. E ele disse isso de um jeito tão natural, tão simples, como se fosse completamente normal alguém dedicar a vida inteira para cuidar de pessoas que o resto do mundo tinha esquecido. E Augusto sentiu algo apertar forte no peito, uma dor diferente de todas as outras que ele estava carregando naquele dia, porque quando foi a última vez que ele tinha feito algo por alguém sem esperar nada em troca, quando foi a última vez que ele tinha olhado para outra pessoa e realmente visto o sofrimento dela sem calcular como aquilo poderia afetar seus negócios ou sua imagem. Ele limpou o rosto com as costas da mão e percebeu que as luvas caras de couro estavam encharcadas de tanto chorar ali sozinho naquele banco gelado. Aquelas luvas italianas que custaram mais do que Mariana provavelmente ganhava em uma semana. E por um segundo,
Ele teve vergonha de estar sendo visto daquele jeito por um menino que não devia ter mais que 8 ou 9 anos, e por uma mulher que provavelmente voltava do trabalho cansada e ainda tinha que carregar sacolas pesadas no frio, mas ao mesmo tempo havia algo estranhamente reconfortante em ser visto de verdade. Em não precisar fingir que estava tudo bem. Em não precisar manter aquela fachada de homem bem-sucedido que sempre tem tudo sob controle. Aquela máscara que ele usava todos os dias no escritório, nas reuniões, nos jantares de negócios, até mesmo em casa com a esposa que há anos parecia mais interessada no status e no dinheiro do que nele como pessoa. Por que você tá chorando? Caio perguntou sem rodeios, daquele jeito direto que só criança consegue ser. Sem maldade, sem julgamento, apenas curiosidade pura. E Augusto abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque como ele ia explicar para um garoto que acabava de perder tudo o que importava na vida dele, que tinha acabado de sair da reunião mais importante da carreira e descobriu que estava sendo tirado da própria empresa que ele construiu do zero, que os sócios que ele confiava, que ele tinha ajudado a entrar na empresa, que ele tinha treinado pessoalmente, tinham votado unanimemente para removê-lo do cargo de diretor executivo, que 23 anos de trabalho sem parar, sem feriados, sem férias de verdade, sem tempo para a família, sem tempo para amigos, sem tempo para mais nada além daquele escritório e daqueles contratos e daquelas reuniões intermináveis, tinham sido jogados no lixo em menos de 1 hora, como se não significassem absolutamente nada. Eu perdi meu trabalho hoje, ele disse finalmente, e a voz dele saiu tão baixa que ele mesmo mal conseguiu ouvir. E Caio inclinou a cabeça para o lado com aquela expressão confusa de quem não entende bem o que isso significa de verdade, porque para uma criança trabalho é apenas algo que os adultos fazem durante o dia antes de voltar para casa. Não é identidade, não é propósito, não é a única coisa que define quem você é. Mas você pode arrumar outro, né? O menino falou com aquela simplicidade devastadora. Minha mãe já perdeu o emprego um monte de vez e ela sempre acha outro. Demora um pouco, mas ela acha. Uma vez ela ficou 3 meses procurando, mas depois conseguiu o trabalho no asilo, e agora ela gosta de lá. Ela fala que é cansativo, mas que vale a pena porque ela faz diferença na vida das pessoas. E Augusto quase riu, mas o som que saiu foi mais parecido com um soluço, porque não era só sobre o trabalho. Nunca tinha sido só sobre o trabalho. Era sobre o fato de que ele tinha passado mais de 2 décadas da vida dele construindo algo que achava que era dele, que achava que significava alguma coisa, que achava que provava alguma coisa sobre quem ele era, sobre seu valor como pessoa, sobre sua importância no mundo. E agora descobria que não significava absolutamente nada, que ele podia ser descartado assim, facilmente, como se todo aquele tempo não tivesse valido de nada, como se todas aquelas noites sem dormir revisando contratos, todos aqueles finais de semana trabalhando enquanto a família fazia coisas sem ele, todas aquelas reuniões intermináveis onde ele sacrificou pedaços de si mesmo para fazer aquela empresa crescer, não tivessem feito diferença nenhuma no final das contas. Mariana finalmente chegou perto o suficiente para ouvir a conversa, e ela colocou as sacolas no chão devagar, olhando para Augusto com uma expressão que ele não conseguiu decifrar direito. Não era pena, não era curiosidade, era algo mais parecido com reconhecimento, como se ela soubesse exatamente o que era sentir, que o chão tinha sumido debaixo dos pés, como se ela já tivesse estado naquele mesmo lugar escuro e solitário onde ele estava agora, naquele ponto onde tudo que você acreditava sobre sua vida de repente não faz mais sentido, e você fica ali parado sem saber para onde ir ou o que fazer. Caio, vem cá, deixa o senhor em paz. Ela disse baixinho, mas o menino não se moveu. Ele continuou ali parado, olhando para Augusto com aqueles olhos cheios de interesse genuíno, daquele jeito que fazia Augusto se perguntar quando foi a última vez que alguém tinha olhado para ele de verdade, sem querer algo em troca, sem estar calculando o que poderia ganhar com aquela interação, sem estar pensando em como ele poderia ser útil para seus próprios objetivos. Mas mãe, ele tá triste e a gente não pode ajudar? E Mariana suspirou, puxando o casaco mais apertado ao redor do corpo, enquanto olhava para o filho,
e depois para o homem de terno caro, sentado sozinho naquele banco coberto de neve. E Augusto percebeu que ela estava realmente pensando na pergunta do menino, considerando seriamente se havia alguma forma de ajudar um completo desconhecido que estava claramente passando pelo pior dia da vida dele. E havia algo tão profundamente humano naquele gesto que Augusto sentiu as lágrimas voltarem com força. Às vezes as pessoas só precisam ficar sozinhas um pouco, filho. Ela respondeu gentilmente, mas Caio balançou a cabeça com força, daquele jeito teimoso que só criança consegue ser, quando está absolutamente convencida de que está certa. Mas você sempre fala que ninguém deveria ficar sozinho quando está triste. Que é por isso que você fica com os velhinhos no asilo, mesmo quando eles ficam difíceis. Mesmo quando eles gritam ou ficam confusos ou não lembram quem você é. Você fala que eles precisam de alguém do lado deles. Que todo mundo precisa de alguém que se importe. E Augusto viu Mariana fechar os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo paciência ou coragem. E quando ela abriu de novo, havia algo diferente ali. Uma determinação que não estava antes. E ela olhou para Augusto de um jeito que fez ele sentir que estava sendo realmente visto pela primeira vez em muito tempo. Não como um executivo bem-sucedido, não como alguém útil ou poderoso, mas como um ser humano que estava sofrendo e precisava de ajuda. Você já comeu alguma coisa hoje? Ela perguntou de repente, e ele ficou tão surpreso com a pergunta que demorou alguns segundos para processar, porque ninguém perguntava coisas assim para ele. Ninguém se preocupava com essas coisas básicas quando você é o tipo de pessoa que sempre parece ter tudo sob controle. E então percebeu que não tinha comido nada desde o café da manhã apressado, que tinha tomado 8 horas atrás, antes de sair para aquela reunião que destruiu a vida dele. Apenas um café preto amargo e uma torrada que ele mal mastigou enquanto revisava documentos no tablet. E de repente ele sentiu uma fome enorme misturada com enjoo. Aquele tipo de sensação que vem quando o corpo lembra que existe mesmo depois de horas sendo ignorado e maltratado. Não, ele admitiu baixinho. E Mariana assentiu como se já soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. Como se ela tivesse visto esse mesmo cenário muitas vezes antes. Gente tão consumida pela própria dor que esquece das necessidades mais básicas do corpo. E ela pegou uma das sacolas do chão e começou a revirar dentro dela até achar o que estava procurando, tirando um pacote de pão francês que ainda estava morno e cheirava bem mesmo através do papel fino. A gente não tem muito, mas eu comprei pão francês e tem um pedaço de queijo em casa que eu posso buscar rápido. E tem café também. Acabei de fazer antes de sair para o mercado porque eu sempre faço uma garrafa térmica para mim e para o Caio, para a gente tomar quando chega em casa. A gente mora ali do outro lado do parque. Dá para ver a janela daqui. É no segundo andar, aquela com a cortina azul. E ela apontou para um prédio baixo que ficava do outro lado da árvore iluminada. Um daqueles prédios antigos, de 3 andares com tinta descascando nas paredes externas e janelas, que provavelmente não fechavam direito no inverno. O tipo de lugar que Augusto nunca tinha entrado na vida. O tipo de lugar que ele passava de carro sem realmente ver, sem pensar nas pessoas que moravam ali, nas vidas que aconteciam dentro daqueles apartamentos pequenos. E Augusto olhou para ela sem entender por que uma completa desconhecida estava oferecendo comida para ele, porque ela estava sendo gentil com alguém que provavelmente ganhava em um mês o que ela ganhava em um ano, porque ela estava desperdiçando tempo e recursos com um homem que tinha tudo, e mesmo assim estava sentado ali chorando, como se o mundo tivesse acabado, como se ele não tivesse uma casa enorme em um bairro caro, como se ele não tivesse dinheiro no banco suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, mesmo sem trabalhar. E então, ele percebeu que era exatamente por isso, porque ela sabia o que era passar necessidade, sabia o que era precisar de ajuda, sabia o que era ser invisível para o resto do mundo, sabia o que era sofrer sozinha, e por alguma razão ela tinha decidido que ele também precisava de ajuda naquele momento, mesmo que de um jeito completamente diferente, mesmo que a dor dele fosse de um tipo diferente da dela. Você não precisa fazer isso, Augusto falou, mas a voz dele saiu sem convicção nenhuma, porque a verdade era que ele não sabia o que fazer agora, não sabia para onde ir,
Não sabia como voltar para casa e encarar a esposa que ia perguntar como foi o dia dele, que ia querer saber sobre a reunião, que ia esperar ouvir boas notícias sobre aquela promoção que ele tinha mencionado semanas atrás, e ele não sabia como explicar que não só não houve promoção, mas que ele tinha sido removido completamente, que o homem que ela tinha se casado 20 anos atrás, o homem bem-sucedido e confiante que sempre tinha todas as respostas, que sempre soube exatamente o que fazer, tinha acabado de ser humilhado e descartado como se não valesse nada, como se todas aquelas promessas que ele tinha feito sobre o futuro deles, sobre a casa maior que iam comprar, sobre as viagens que iam fazer, sobre a aposentadoria confortável que estava garantida, fossem evaporar junto com o cargo e o salário que tinham definido a vida deles por tanto tempo. Eu sei que não preciso, Mariana respondeu com um meio sorriso cansado, aquele tipo de sorriso que vem de alguém que já passou por coisas ruins o suficiente para saber que bondade, às vezes, é a única coisa que a gente pode oferecer. Mas também sei como é ficar sozinho quando tudo dá errado. Quando parece que o mundo inteiro virou as costas e ninguém liga se você tá bem ou não. Quando você sente que desapareceu e ninguém nem notou, e ninguém merece passar por isso, não importa quem seja, não. Importa quanto dinheiro tenha ou que roupa use ou onde mora. E ela pegou a mão de Caio e começou a caminhar na direção do prédio do outro lado do parque. Mas antes de ir embora, ela virou para Augusto e falou com aquela voz firme que não deixava espaço para discussão. Aquela voz de mãe que estava acostumada a cuidar de gente que precisava de cuidado, mesmo quando não sabia pedir, mesmo quando tinha orgulho demais para admitir que estava precisando de ajuda. Fica aí que a gente já volta com alguma coisa quente para você comer. Não vai embora. Porque se você for, eu vou ficar preocupada o resto do dia pensando se você tá bem ou não. Se você tá seguro, ou se fez alguma besteira, e eu já tenho preocupação demais na minha vida para adicionar mais uma. Então faz um favor para mim e fica aí esperando. Promete que fica. Augusto abriu a boca para responder, mas antes que conseguisse dizer qualquer coisa, Mariana e Caio já estavam se afastando pelo caminho coberto de neve, as pegadas deles ficando marcadas no branco enquanto seguiam em direção ao prédio velho do outro lado do parque, e ele ficou ali sozinho de novo olhando para a árvore iluminada ao lado dele, as luzes piscando devagar naquele ritmo calmo que parecia completamente desconectado do caos que estava acontecendo dentro da cabeça dele, e pela primeira vez desde que tinha saído daquela sala de reunião, ele não estava pensando em como tudo tinha dado errado. Ele estava pensando em como uma completa desconhecida, que claramente tinha muito menos que ele tinha acabado de oferecer ajuda, sem pensar duas vezes, sem calcular o custo, sem se perguntar se ele merecia ou não. Ela simplesmente viu alguém sofrendo e decidiu fazer alguma coisa a respeito. E isso era tão diferente do mundo onde Augusto vivia, onde cada gesto tinha um preço, onde cada favor era uma moeda de troca, onde ninguém fazia nada por ninguém sem esperar algo em retorno. Ele olhou para as próprias mãos ainda enluvadas naquele couro caro que não estava fazendo diferença nenhuma contra o frio que tinha se instalado nos ossos dele, e percebeu que estava tremendo. Não só de frio, mas de tudo, de raiva, de tristeza, de confusão, daquela sensação horrível de ter construído uma vida inteira em cima de uma fundação que acabou sendo areia movediça, e ele pensou na esposa em casa esperando por ele, na casa enorme e vazia onde eles viviam lado a lado sem realmente se verem há anos, nos jantares silenciosos onde eles mastigavam comida cara e trocavam frases vazias sobre o dia enquanto evitavam cuidadosamente qualquer assunto que pudesse levar a uma conversa de verdade. E ele se perguntou quando foi que tudo tinha ficado assim. Quando foi que ele tinha trocado vida de verdade por essa imitação cara e brilhante, mas completamente oca. A neve continuava caindo mais forte agora, cobrindo o banco onde ele estava sentado, cobrindo o terno preto que provavelmente estava arruinado, cobrindo o parque inteiro com aquele manto branco que fazia tudo parecer limpo e novo, mesmo que por baixo tudo continuasse igual. E Augusto pensou que talvez fosse isso que ele precisava, uma forma de cobrir tudo e começar de novo. Mas ele não sabia nem por onde começar. Não sabia quem ele era sem aquele cargo, sem aquele escritório, sem aquela
Identidade que ele tinha construído tão cuidadosamente ao longo de 23 anos. Ele tinha 48 anos e de repente não fazia ideia de quem era ou o que queria. Tinha passado tanto tempo perseguindo o sucesso que nunca tinha parado para pensar no que aquilo realmente significava, se aquilo o fazia feliz, se aquilo valia a pena. E agora que tinha perdido tudo, ele estava descobrindo que a resposta provavelmente era não, que ele tinha desperdiçado anos preciosos correndo atrás de algo que no final não importava tanto quanto ele achava que importava. Um homem passou correndo pelo parque, fones de ouvido nos ouvidos, respiração pesada criando nuvens de vapor no ar gelado, e ele nem olhou para Augusto, nem viu o homem de terno sentado sozinho no banco chorando baixinho, enquanto a neve caía. E Augusto se perguntou quantas vezes ele tinha sido esse homem. Quantas vezes tinha passado correndo por alguém que estava sofrendo sem nem notar, sem nem se dar ao trabalho de olhar de verdade para as pessoas ao redor dele, sempre tão ocupado, sempre tão importante, sempre com pressa de chegar em algum lugar que no final das contas não valia tanto a pena quanto ele pensava. Eu prometo, ele disse em voz alta, falando para ninguém, para o ar frio, para a neve que caía, e percebeu que estava respondendo ao pedido de Mariana. Estava prometendo que ia ficar ali esperando, que não ia embora, que ia dar uma chance para aquele momento, e havia algo reconfortante em fazer aquela promessa mesmo que fosse para uma estranha, em ter alguém que se importasse o suficiente para pedir que ele ficasse, para se preocupar com o que podia acontecer com ele se ficasse sozinho tempo demais com aqueles pensamentos difíceis que estavam girando na cabeça dele, desde que tinha saído daquele escritório. Ele tirou o celular do bolso e viu que tinha 53 mensagens não lidas. A maioria provavelmente de colegas de trabalho que já tinham ouvido a notícia e estavam fingindo preocupação enquanto calculavam como a saída dele podia beneficiar suas próprias carreiras. E ele desligou o aparelho sem ler nenhuma delas. Simplesmente apertou o botão até a tela ficar preta. E foi libertador de uma forma estranha. Cortar aquela conexão com aquele mundo que tinha acabado de cuspir ele para fora. Seus olhos voltaram para o prédio do outro lado do parque e ele conseguiu ver movimento em uma das janelas do segundo andar. Aquela com a cortina azul que Mariana tinha apontado. E ele imaginou a vida que acontecia ali dentro. Imaginou aquela mulher cansada chegando em casa depois de um dia inteiro cuidando de idosos esquecidos, fazendo café, tirando as compras das sacolas, conversando com o filho sobre o dia na escola, aquelas coisas simples e normais que ele não fazia há tanto tempo que nem lembrava mais direito como era. E havia algo quase doloroso em perceber que aquela vida simples, aquela vida que ele sempre tinha olhado de cima, sem nem perceber que estava olhando de cima, provavelmente tinha mais significado real do que todos aqueles anos que ele tinha passado em salas de reunião discutindo números e estratégias, que no final não mudavam nada de importante no mundo. Minutos passaram. Talvez 15, talvez 20. Augusto tinha perdido completamente a noção do tempo ali sentado naquele banco gelado olhando para o nada, pensando em todas as escolhas que tinha feito ao longo dos anos, em todos os momentos que tinha deixado passar porque estava ocupado demais trabalhando, em todas as pessoas que tinha decepcionado porque o trabalho sempre vinha primeiro, sempre tinha sido o trabalho em primeiro lugar. E agora ele estava descobrindo que aquele trabalho não o valorizava da mesma forma, que aquele sacrifício todo tinha sido em vão, que ele tinha dado tudo de si para algo que no final o descartou sem pensar duas vezes. E então, ele viu duas figuras saindo do prédio de novo, Mariana e Caio, e desta vez, ela carregava uma sacola térmica azul. E ele vinha pulando ao lado dela daquele jeito animado, que criança tem mesmo no frio, mesmo na neve, mesmo quando não tinha motivo aparente para estar feliz. E Augusto sentiu algo estranho no peito vendo os dois se aproximarem. Uma mistura de gratidão e vergonha, porque aqui estavam duas pessoas que provavelmente tinham muito pouco, e mesmo assim, estavam voltando para compartilhar o que tinham com um estranho, que não tinha feito nada para merecer aquela bondade. Você ficou, Caio disse quando chegou perto, como se estivesse genuinamente feliz que Augusto tinha cumprido a promessa. Como se isso significasse alguma coisa importante, e Augusto assentiu porque não confiava na própria voz naquele momento. Eu disse que ia ficar, ele conseguiu dizer finalmente.
E Caio sorriu daquele jeito largo que iluminou o rosto inteiro dele, e Mariana se sentou no banco ao lado de Augusto sem pedir licença, colocando a sacola térmica entre eles e começando a tirar coisas de dentro dela. Trouxe café, ainda tá quente, e fiz sanduíche de queijo com manteiga. Não é nada muito especial, mas vai te aquecer um pouco, ela disse enquanto passava um copo térmico fumegante para ele. E o cheiro do café bateu em Augusto com uma força que ele não esperava. Aquele cheiro simples e bom de café feito em casa. Não aquele café caro de cafeteria que ele tomava todos os dias no escritório. Mas café de verdade, feito com cuidado, feito para confortar. E ele pegou o copo com as duas mãos e sentiu o calor atravessar as luvas caras e chegar até os dedos congelados. Obrigado, ele disse. E a palavra saiu tão carregada de emoção que quase não parecia suficiente. Não parecia capaz de expressar o que ele estava sentindo naquele momento. Aquela gratidão enorme por esse pequeno gesto de humanidade, de uma completa estranha. Caio se sentou do outro lado dele, balançando as pernas que não alcançavam o chão. E Mariana tirou 3 sanduíches embrulhados em papel alumínio, passando um para Augusto, um para Caio, e ficando com um para ela mesma. Come enquanto tá quente, ela disse com aquela voz de mãe que não aceita discussão. E Augusto desembrulhou o sanduíche devagar, as mãos ainda tremendo um pouco, e deu a primeira mordida, e era tão simples. Apenas pão e queijo e manteiga. Mas o gosto foi uma das melhores coisas que ele tinha experimentado em muito tempo. Talvez porque estava com tanta fome, talvez porque estava tão frio, ou talvez porque havia algo no ato de alguém fazer comida para você, com as próprias mãos, que tornava tudo mais significativo. Por que você está fazendo isso? Augusto perguntou depois de alguns minutos de silêncio, olhando para Mariana enquanto ela tomava o próprio café, e ela deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Porque você precisa. Ela respondeu simplesmente. E porque eu já estive em lugares escuros na minha vida, lugares onde achei que não ia conseguir sair, e sempre que alguém me estendeu a mão naqueles momentos, mesmo que fosse um gesto pequeno, fez toda a diferença. Então eu tento fazer o mesmo quando vejo alguém precisando. E havia tanta honestidade naquelas palavras, tanta verdade crua, que Augusto sentiu as lágrimas voltarem de novo. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo que ele não conseguia nomear direito. Algo parecido com esperança misturado com arrependimento. Você não me conhece, eu posso ser qualquer pessoa, ele disse, tentando entender a lógica por trás daquela bondade toda. E Mariana olhou para ele com aqueles olhos cansados, mas gentis. É verdade, eu não te conheço, mas eu sei reconhecer sofrimento quando vejo. E sei que quando alguém está sofrendo de verdade, a última coisa que essa pessoa precisa é ficar sozinha. E Caio assentiu entusiasmado, a boca cheia de sanduíche. Minha mãe sempre fala que a gente tem que ajudar as pessoas mesmo quando não tem nada ganhando com isso. Que é assim que o mundo fica melhor. Ele disse com aquela convicção absoluta de criança. E Augusto percebeu que aquela mulher estava criando um ser humano muito melhor do que ele provavelmente jamais seria. Eles ficaram ali sentados no banco por mais alguns minutos, comendo em um silêncio que estranhamente não era desconfortável. Apenas 3 pessoas dividindo um momento simples no meio de um parque coberto de neve. E Augusto não conseguia lembrar da última vez que tinha se sentido tão presente em um momento, tão ali de verdade, sem estar pensando em 1000 outras coisas ao mesmo tempo, sem estar planejando a próxima reunião, ou respondendo e-mails mentalmente, ou calculando estratégias. Ele estava apenas ali sentado, comendo um sanduíche simples, tomando café quente, sentindo a neve cair no rosto. E havia algo quase sagrado naquela simplicidade. O que você vai fazer agora? Mariana perguntou gentilmente, e Augusto percebeu que não tinha resposta para aquela pergunta. Eu não sei, ele admitiu. E foi libertador de uma forma estranha poder dizer aquilo em voz alta. Poder admitir que não tinha todas as respostas, que não estava no controle, que não sabia o próximo passo. Não precisa saber agora, ela disse com aquela sabedoria tranquila de quem já passou por muita coisa. Às vezes a gente precisa só sobreviver hoje, e amanhã a gente pensa no que fazer depois. Não precisa ter tudo resolvido de uma vez. E aquelas palavras foram como um bálsamo em uma ferida que Augusto nem sabia que tinha.
Aquela pressão constante de sempre ter que ter um plano, de sempre ter que estar no controle, de sempre ter que saber exatamente o que fazer, e de repente alguém estava dizendo que tudo bem não saber, que tudo bem estar perdido, que tudo bem só tentar sobreviver um dia de cada vez. Você tem família esperando em casa? Mariana perguntou, e Augusto assentiu devagar. Tenho uma esposa, ele disse. E percebeu que não tinha mencionado filhos porque não tinha filhos. Tinha sido uma decisão deles no início do casamento. Ou melhor, tinha sido uma decisão dele. Ele tinha achado que filhos iam atrapalhar a carreira, iam desviar o foco, iam consumir tempo e energia que ele precisava dedicar ao trabalho, e a esposa tinha concordado. Talvez porque ela também queria aquela vida de viagens e jantares caros e casa grande, ou talvez porque ela tinha desistido de discutir com ele sobre coisas importantes há muito tempo atrás. Ela sabe o que aconteceu? E Augusto balançou a cabeça. Não, eu não consegui ligar. Não consegui dizer as palavras. Não consegui admitir que decepcionei ela. E Mariana colocou a mão no braço dele, um toque leve mas firme. Você não decepcionou ninguém, você perdeu um emprego. Isso não é a mesma coisa que decepcionar como pessoa. Trabalho é trabalho. Não é quem você é, mas era quem ele era. Ou pelo menos era quem ele tinha sido pelos últimos 23 anos. E agora, sem aquilo, ele não fazia ideia de quem era. E aquela sensação era aterrorizante de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. Eu construí minha vida inteira em volta daquela empresa. Augusto disse, a voz saindo baixa e quebrada. Eu sacrifiquei tudo por aquilo, todo o meu tempo, toda a minha energia, todos os relacionamentos que poderiam ter sido importantes. Eu deixei tudo de lado, porque achava que estava construindo algo que valia a pena, algo que ia durar para sempre, algo que provava que eu valia alguma coisa. E as palavras saíam agora como uma confissão, como se ele finalmente pudesse admitir em voz alta todas aquelas coisas que tinha guardado dentro dele por tanto tempo. E hoje eu descobri que nada daquilo importava, que eu podia ser substituído facilmente, que todos aqueles anos não significaram nada para eles, que eu era apenas mais uma peça que podia ser trocada quando não fosse mais conveniente. E havia tanta dor naquelas palavras que até Caio ficou quieto, olhando para Augusto com aqueles olhos grandes cheios de preocupação infantil. Meu pai foi embora quando eu era pequeno, Mariana disse de repente, e Augusto olhou para ela surpreso com aquela revelação. Ele era igual a você. Vivia para o trabalho, sempre ocupado, sempre importante, sempre com pressa. E um dia ele simplesmente não voltou para casa, deixou uma carta dizendo que não conseguia mais lidar com a pressão de ter uma família, que ele precisava focar na carreira, que a gente ia entender um dia. E ela parou, tomando um gole do próprio café, antes de continuar. Eu passei a vida inteira me perguntando por que eu não fui suficiente para ele ficar, porque o trabalho dele era mais importante do que eu, do que minha mãe, do que nossa família. E havia uma tristeza antiga naquelas palavras, mas também havia aceitação, como se ela tivesse feito as pazes com aquela dor há muito tempo. Quando minha mãe ficou doente alguns anos atrás, eu tentei entrar em contato com ele. Achei que ele ia querer saber, que ele ia se importar. E sabe o que ele disse? Ela perguntou. E Augusto balançou a cabeça, preso naquela história que de alguma forma parecia conectada com a dele de uma maneira estranha. Ele disse que estava muito ocupado com um projeto importante no trabalho, que não podia sair da cidade naquele momento, que ia tentar visitar quando tivesse um tempo, e esse tempo nunca chegou. E ela limpou os olhos rapidamente. Mas Augusto tinha visto as lágrimas ali. Minha mãe passou os últimos meses dela esperando por ele, olhando para a porta toda vez que alguém chegava, e ele nunca apareceu, nem para o enterro. Mandou flores caras e um cartão com desculpas vazias sobre compromissos inadiáveis. E agora ela olhou direto para Augusto com uma intensidade que fez ele se sentir completamente exposto. E então eu aprendi na dor que trabalho não te abraça quando você tá com medo. Trabalho não segura tua mão quando você tá sozinho. Trabalho não chora quando você se vai. Trabalho é só trabalho. E a gente precisa entender isso antes que seja tarde demais. E aquelas palavras bateram em Augusto com a força de um trem, porque ele estava olhando para o próprio futuro ali, para a versão dele que poderia ter sido se continuasse naquele caminho, sozinho e arrependido.
percebendo tarde demais que tinha desperdiçado a vida inteira perseguindo algo que no final não importava. Vai para casa. Mariana disse com aquela voz firme de novo. Vai para casa, conversa com sua esposa, conta o que aconteceu e deixa ela decidir se quer ficar do teu lado ou não. Mas pelo menos dá essa chance para ela. Não foge, não some, não deixa o orgulho te impedir de ser humano e vulnerável com alguém que deveria ser tua parceira de verdade. Augusto ficou olhando para Mariana por um longo momento depois daquelas palavras, sentindo o peso delas se instalando no peito dele de um jeito que era desconfortável, mas necessário. Como quando você precisa ouvir uma verdade dura que ninguém mais teve coragem de dizer. E ele percebeu que essa mulher que ele tinha acabado de conhecer, essa completa estranha que trabalhava cuidando de idosos esquecidos e morava num apartamento pequeno do outro lado do parque, entendia mais sobre o que realmente importava na vida do que ele tinha entendido em 48 anos de existência. Eu não sei se ela vai querer ficar do meu lado. Ele admitiu baixinho, e pela primeira vez estava sendo completamente honesto sobre o estado do casamento dele, sobre o fato de que eles tinham se tornado duas pessoas vivendo na mesma casa, mas em mundos completamente separados. Duas pessoas que dividiam um sobrenome e uma conta bancária, mas que há muito tempo tinham parado de dividir qualquer coisa que realmente importasse. A gente não conversa de verdade faz anos, a gente só existe um do lado do outro, cumprindo rotinas, mantendo aparências, e eu nunca parei para pensar nisso porque estava ocupado demais, mas agora que eu tô aqui sentado sem ter para onde ir, eu percebo que eu não sei nem se ela ainda gosta de mim, se ela ainda se importa, ou se ela só ficou comigo todo esse tempo porque era conveniente, porque a vida era confortável, porque tinha dinheiro e status e todas essas coisas que a gente achava que importavam. E havia uma dor crua naquela confissão, uma vulnerabilidade que Augusto nunca tinha permitido que ninguém visse, porque homens bem-sucedidos não admitiam fraqueza, não admitiam que seus casamentos eram vazios, não admitiam que tinham desperdiçado décadas construindo uma vida que não tinha fundação real. Então talvez seja a hora de descobrir. Mariana disse gentilmente. Talvez seja a hora de ter essa conversa de verdade, de tirar todas as máscaras e ser honesto sobre tudo, sobre como você está se sentindo, sobre o que você quer, sobre o que deu errado, e deixar ela fazer o mesmo, porque casamento não é sobre conveniência ou conforto. É sobre duas pessoas escolhendo ficar juntas mesmo quando as coisas ficam difíceis. E se ela não escolher ficar, pelo menos você vai saber a verdade. E verdade é sempre melhor que viver numa mentira. Bonita. E Caio estava ouvindo tudo aquilo com uma atenção que parecia inadequada para a idade dele. Mas havia uma sabedoria estranha nos olhos daquela criança, como se ele já tivesse aprendido mais sobre vida e perda e resiliência do que a maioria das pessoas aprende em uma vida inteira. Minha mãe sempre fala que a verdade dói menos que a mentira no final. O menino disse de repente, porque a mentira vai doendo todo dia um pouquinho, mas a verdade dói de uma vez só, e depois você pode começar a sarar. E aquela simplicidade infantil carregava uma profundidade que fez Augusto sentir vontade de chorar de novo. Porque quando foi que ele tinha se tornado uma pessoa que preferia a mentira confortável à verdade dolorosa? Quando foi que ele tinha começado a construir sua vida inteira em cima de aparências em vez de fundações sólidas? Vocês dois são pessoas incríveis, Augusto disse finalmente, olhando para a mãe e filho sentados ali com ele, naquele banco coberto de neve, compartilhando não apenas comida, mas sabedoria, não apenas tempo, mas presença real. E ele se perguntou o que tinha feito para merecer aquele encontro, aquele momento de graça no meio do pior dia da vida dele. A gente não é incrível. A gente só é gente tentando sobreviver e ajudar outros a sobreviver também. Mariana respondeu com aquela humildade genuína que vinha de alguém que tinha lutado de verdade na vida, que conhecia a dificuldade não como conceito abstrato, mas como realidade diária. E Augusto percebeu que ele tinha passado a vida inteira cercado de pessoas que tinham muito, mas ofereciam pouco, enquanto aqui estavam duas pessoas que tinham pouco, mas ofereciam muito. E havia algo profundamente errado com o mundo quando as coisas funcionavam daquele jeito. Você vai ficar bem, Caio disse com aquela certeza absoluta de criança. Eu sei que vai, porque você parece uma pessoa boa mesmo estando triste, e pessoas boas sempre encontram um jeito de ficar bem no final.
E Augusto queria acreditar naquilo com a mesma convicção daquele garoto. Queria ter aquela fé simples de que as coisas iam se resolver. Mas ele tinha vivido tempo suficiente para saber que a vida não era tão simples assim. Que pessoas boas sofriam e nem sempre encontravam finais felizes. Mas ao mesmo tempo havia algo reconfortante em ouvir aquelas palavras, em ter alguém acreditando nele mesmo quando ele não conseguia acreditar em si mesmo. Eu preciso te perguntar uma coisa, Augusto disse olhando para Mariana. Por que você parou? Por que você não só seguiu em frente com suas compras e sua vida? Tem tanta gente passando por aqui, tanta gente que me viu sentado aqui chorando e só continuou andando como se eu fosse invisível. Por que você foi diferente? E Mariana ficou quieta por um momento, olhando para a neve que continuava caindo. E então, ela suspirou daquele jeito que vem de um lugar profundo. Porque eu sei como é ser invisível. Ela disse finalmente. Eu sei como é estar sofrendo e sentir que ninguém no mundo inteiro se importa. Eu sei como é precisar de ajuda e não ter ninguém para pedir. E eu prometi para mim mesma há muito tempo atrás que se eu visse alguém naquele lugar, eu ia parar. Eu ia ajudar. Eu ia ser a pessoa que eu precisava que alguém tivesse sido para mim quando eu estava no fundo do poço. E ela olhou para Caio com tanto amor, que Augusto sentiu algo apertar no peito dele. Quando eu descobri que estava grávida do Caio, o pai dele sumiu. Simplesmente desapareceu. E eu fiquei sozinha, sem dinheiro, sem trabalho, sem família para me ajudar porque minha mãe já tinha falecido. E eu pensei que não ia conseguir. Pensei que ia ser impossível criar uma criança sozinha. Mas então uma mulher no asilo onde eu tinha acabado de começar a trabalhar, uma das residentes, a dona Helena, ela me deu força. Ela conversou comigo todos os dias. Ela me ensinou que eu era mais forte do que eu achava, e ela me fez prometer que eu ia passar essa força para frente. Que eu ia ajudar outras pessoas da mesma forma que ela estava me ajudando. E havia lágrimas nos olhos dela agora, mas ela estava sorrindo. A dona Helena faleceu 3 meses depois que o Caio nasceu. Mas antes disso ela conseguiu segurar ele nos braços, e ela disse que ele ia crescer e ser uma pessoa incrível, porque ia aprender com o exemplo, ia aprender a ajudar outros, ia aprender que gentileza não é fraqueza, mas sim a maior força que existe. E Caio abraçou a mãe, pequeno e apertado. E Augusto percebeu que estava presenciando algo sagrado ali. Aquele tipo de amor puro e incondicional que ele tinha ouvido falar, mas nunca tinha realmente entendido até aquele momento. Eu desperdicei minha vida. Augusto disse de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse segurá-las. Eu desperdicei anos e anos perseguindo coisas erradas, ignorando o que realmente importava. E agora é tarde demais para mudar. Tarde demais para recuperar todo aquele tempo perdido. Mas Mariana balançou a cabeça com firmeza. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais enquanto você ainda está vivo e respirando, enquanto ainda tem chance de fazer escolhas diferentes. Você pode desperdiçar mais tempo se lamentando pelo passado, ou pode começar hoje mesmo a construir um futuro diferente. Essa escolha é sua, e de mais ninguém. E havia uma dureza gentil naquelas palavras. Aquele tipo de amor firme que não aceita a autopiedade, mas oferece esperança real. Mas eu não sei como. Augusto admitiu, sentindo-se patético e perdido. Esse homem de 48 anos pedindo conselhos de vida para uma mulher que provavelmente tinha metade da idade dele. Essa pessoa que sempre tinha tido todas as respostas de repente não sabendo absolutamente nada. Você começa pequeno. Mariana respondeu. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa fazer uma coisa diferente hoje. Uma escolha diferente. Uma ação diferente. E amanhã, você faz outra. E no dia seguinte, mais outra. E aos poucos você constrói uma vida diferente. Um tijolo de cada vez. E aquilo fazia sentido de uma forma que todas aquelas estratégias complexas de negócios nunca tinham feito. Aquela simplicidade de apenas fazer uma coisa melhor hoje do que você fez ontem. Qual foi a última vez que você fez algo só porque queria? Não porque ia te trazer algum benefício profissional ou porque ia impressionar alguém, mas só porque te fazia feliz, Mariana perguntou. E Augusto abriu a boca para responder, mas não conseguiu pensar em nada, absolutamente nada. Ele tinha passado tanto tempo fazendo coisas estratégicas,
calculadas, úteis, que tinha esquecido completamente como era fazer algo apenas por prazer puro. Eu não lembro. Ele admitiu envergonhado. E Mariana assentiu como se já esperasse aquela resposta. Então essa é sua primeira tarefa. Amanhã você faz uma coisa que te deixa feliz sem nenhum outro motivo além de te deixar feliz. Pode ser qualquer coisa. Andar no parque, ler um livro, ouvir música, cozinhar alguma coisa que você gosta. Não importa o que seja, desde que seja genuíno. E parecia tão simples quando ela falava assim. Mas Augusto sabia que ia ser uma das coisas mais difíceis que ele já tinha feito. Porque ele tinha passado décadas se definindo pelo que produzia, pelo que conquistava, pelo que alcançava, e a ideia de fazer algo sem propósito produtivo parecia quase errada. Eu vou tentar, ele disse, e Mariana sorriu daquele jeito caloroso que iluminava o rosto cansado dela. Tentar já é um começo, ela disse. E então ela olhou para o relógio velho que usava no pulso e fez uma careta. A gente precisa ir. Eu tenho turno no asilo daqui a 1 hora, e ainda preciso deixar o Caio na casa da vizinha que cuida dele. E Augusto sentiu um pânico súbito com a ideia deles irem embora. Como se essas duas pessoas tivessem se tornado um salva-vidas que ele estava agarrando com toda a força, e agora iam soltá-lo de volta no oceano. Espera, ele disse rapidamente, tirando a carteira do bolso interno do paletó. Deixa eu te dar alguma coisa, pelo café, pelo sanduíche, pelo tempo que vocês gastaram comigo. Mas Mariana levantou a mão firme. Não quero seu dinheiro, ela disse com uma voz que não deixava espaço para discussão. Eu não fiz isso esperando pagamento. Eu fiz porque é o certo a fazer. E se você me der dinheiro, você vai transformar isso numa transação. E não foi uma transação. Foi um ser humano ajudando outro ser humano. E Augusto guardou a carteira devagar, sentindo-se estranhamente rejeitado, mas também respeitando aquela integridade férrea. Mas eu quero fazer alguma coisa. Ele insistiu. Eu quero retribuir de alguma forma. E Mariana pensou por um momento, olhando para o filho e depois de volta para Augusto. Então passa o favor para frente. Ela disse finalmente. Da próxima vez que você ver alguém precisando de ajuda, você para, você ajuda, você faz por outra pessoa o que eu fiz por você hoje. Essa é a única forma de retribuir que eu aceito. E Augusto assentiu, sentindo que aquilo era mais do que justo. Era perfeito, na verdade. Eu prometo. Ele disse. E dessa vez, quando ele fez a promessa, havia um peso diferente nela. Uma seriedade que vinha de um lugar mais profundo do que apenas palavras vazias. Caio levantou do banco e se aproximou de Augusto, estendendo a mãozinha pequena. Foi bom conhecer você. O menino disse com aquela formalidade séria de criança, e Augusto apertou a mão dele gentilmente, sentindo como ela era pequena e quente dentro da dele. Foi muito bom conhecer você também, Caio. Você é um garoto muito especial. E o menino sorriu daquele jeito que só criança consegue, sem vergonha, sem reservas, apenas alegria pura. Você lembra do seu Antônio que eu falei? O senhor que joga dama comigo? Caio perguntou de repente, e Augusto assentiu, lembrando vagamente da menção anterior. Ele fala que às vezes a gente precisa perder todas as peças para aprender a jogar de verdade. Que é só quando o tabuleiro tá quase vazio que a gente vê o jogo todo e entende o que importa. E aquelas palavras de um idoso que Augusto nunca tinha conhecido, filtradas através da voz inocente de uma criança, bateram nele com uma força inesperada, porque era exatamente isso que estava acontecendo com ele agora. Ele tinha perdido todas as peças que achava que importavam, e agora pela primeira vez estava vendo o jogo todo. Estava entendendo que tinha estado jogando errado o tempo inteiro. Mariana começou a juntar os copos vazios e os papéis dos sanduíches, colocando tudo de volta na sacola térmica, e Augusto observou cada movimento dela com uma atenção que beirava o reverencial, tentando gravar aquele momento na memória, tentando guardar a sensação de ter sido cuidado por alguém sem esperar nada em troca. E então ela parou e olhou para ele com uma seriedade que fez Augusto prestar atenção total. Eu vou te dar meu número de telefone, ela disse, pegando um pedaço de papel amassado da bolsa e uma caneta que não funcionava direito. Não porque eu quero que você me ligue pedindo mais ajuda, ou oferecendo dinheiro, ou qualquer coisa assim. Mas porque eu quero que você tenha alguém que você pode ligar, se as coisas ficarem muito difíceis, se você precisar conversar,
Se você precisar de alguém que te lembre que você não tá sozinho. E ela escreveu o número com aquela letra apressada de quem não tem muito tempo e passou o papel para Augusto. Eu não costumo fazer isso. Ela continuou. Eu não costumo me envolver tanto com as pessoas que eu ajudo. Mas tem algo em você que me fez sentir que você realmente precisa de alguém agora. Então toma, guarda esse número e usa se precisar. Mas só se realmente precisar, porque eu tenho uma vida corrida e não posso ficar sendo sua terapeuta pessoal. E ela disse isso com um meio sorriso que suavizava as palavras. E Augusto pegou o papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, dobrando ele com cuidado e colocando no bolsinho interno do paletó, bem perto do coração. Obrigado, ele disse, e dessa vez a palavra carregava o peso de tudo que ele não conseguia expressar, toda a gratidão, todo o alívio, toda aquela sensação estranha de ter encontrado luz no meio da escuridão mais profunda. De nada, Mariana respondeu simplesmente. E então ela fez algo que Augusto não esperava. Ela se inclinou e deu um abraço nele, um abraço rápido, mas sincero. E foi a primeira vez em semanas, talvez meses, que alguém tinha tocado Augusto de uma forma que significava algo além de um aperto de mão formal de negócios. E ele sentiu algo quebrar dentro dele, com aquele gesto simples, aquela demonstração básica de cuidado humano que ele tinha se privado por tanto tempo sem nem perceber. Quando ela se afastou, os olhos dele estavam molhados de novo. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de algo mais complexo, uma mistura de perda e gratidão, e esperança e medo. Tudo junto num turbilhão de emoções que ele não sabia como processar. Agora vai para casa, Mariana disse de novo com aquela firmeza maternal. Para de adiar o inevitável, levanta desse banco, vai até onde você estacionou o carro e dirige até sua casa. Entra pela porta, encontra sua esposa e conta para ela o que aconteceu hoje, toda a verdade, sem esconder nada, sem tentar fazer parecer melhor do que foi, apenas a verdade crua e honesta. E então vocês dois decidem juntos o que fazer a partir daí. E se ela não entender? E se ela ficar com raiva? E se ela decidir ir embora? Augusto perguntou, e todas aquelas perguntas saíram numa enxurrada porque ele não conseguia segurar mais, porque ele precisava saber como lidar com todos aqueles cenários assustadores que estavam girando na cabeça dele. Então ela vai embora, Mariana respondeu com aquela honestidade brutal, mas gentil. E você vai sofrer por um tempo, vai doer muito, mas pelo menos você vai estar vivendo na verdade em vez de viver numa mentira. E verdade sempre é melhor no longo prazo, sempre, porque mentira corrói você por dentro devagar. Mas verdade, por mais dolorosa que seja, pelo menos te deixa livre para seguir em frente de verdade. E ela pegou a mão de Caio e começou a se afastar. Mas então virou uma última vez. E Augusto? Ela chamou. E ele olhou para ela ansioso por mais alguma sabedoria, mais alguma palavra de conforto, mais alguma coisa que pudesse segurar enquanto enfrentava as próximas horas assustadoras. Lembra que você prometeu fazer uma coisa que te deixa feliz amanhã? Não esquece disso, porque é importante, talvez a coisa mais importante que você vai fazer, porque é assim que você começa a se reconectar com quem você realmente é, por baixo de todas essas camadas de expectativas e pressões e máscaras que você construiu ao longo dos anos. Augusto ficou ali sentado no banco por mais alguns minutos depois que Mariana e Caio desapareceram na direção do prédio velho, observando as figuras deles ficarem cada vez menores até sumirem completamente, engolidas pela neve que caía cada vez mais forte. E pela primeira vez em horas ele se sentiu capaz de respirar direito, como se aquele encontro bizarro e inesperado com duas pessoas completamente desconhecidas tivesse de alguma forma destravado algo dentro dele que estava preso há anos, algo que ele nem sabia que estava sufocando ele até sentir aquele alívio estranho de poder simplesmente existir, sem máscaras por alguns minutos. Ele olhou para o papel amassado na mão dele, o número de telefone escrito com aquela letra apressada, e guardou com cuidado no bolso interno do paletó, bem perto do coração, sussurrando para si mesmo no meio do parque vazio, enquanto a neve continuava caindo ao redor dele. Eu consigo fazer isso. Mas a voz dele saiu tão fraca que ele mesmo mal acreditou. Tão trêmula que parecia mais uma pergunta do que uma afirmação.
Mais um pedido desesperado ao universo do que uma declaração de confiança. E então, ele finalmente se levantou do banco, as pernas dormentes do frio e do tempo parado. O terno preto encharcado de neve derretida pesando nos ombros dele de uma forma que ia muito além do peso físico. E começou a caminhar na direção do estacionamento do outro lado do parque onde tinha deixado o carro horas atrás. Quando ainda era uma pessoa diferente. Quando ainda achava que sabia quem era e o que estava fazendo com a vida. Quando ainda tinha certezas que agora tinham virado pó. O parque estava quase vazio agora. Apenas algumas pessoas apressadas atravessando os caminhos cobertos de branco. Todo mundo com pressa de chegar em casa, de sair do frio que começava a ficar mais intenso com a chegada da noite, de voltar para suas vidas normais onde provavelmente tinham problemas também, mas pelo menos sabiam quem eram quando acordavam de manhã. E Augusto cruzou com um homem de uniforme de segurança que olhou para ele com uma expressão preocupada, provavelmente porque Augusto estava com uma aparência péssima. O terno todo molhado e amassado, o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos e cansados, aquela aparência de alguém que tinha sido atropelado pela vida e ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. O senhor tá bem? Precisa de ajuda? Quer que eu chame alguém, uma ambulância, alguma coisa? O homem perguntou, dando um passo na direção de Augusto com aquela postura de quem estava pronto para intervir se necessário. E havia uma preocupação genuína naquela voz que fez Augusto pensar em Mariana e Caio, em como tinha pessoas no mundo que se importavam com estranhos sem motivo aparente, sem calcular vantagens, sem esperar nada em troca. Tô bem, obrigado, sério, só tive um dia muito difícil, provavelmente o pior dia da minha vida, mas vou ficar bem, acho. Augusto respondeu tentando forçar um sorriso que não convenceu ninguém, nem ele mesmo. E o homem assentiu daquele jeito que deixava claro que não acreditava, mas que respeitava o espaço de um desconhecido que claramente estava sofrendo. E seguiu em frente fazendo sua ronda noturna, deixando Augusto sozinho de novo com seus pensamentos que giravam e giravam sem parar. Cada passo na neve parecia mais pesado que o anterior. Não pelo cansaço físico, embora ele estivesse exausto, mas pelo peso do que estava por vir, da conversa que ele ia ter que ter, das palavras que ia ter que dizer em voz alta, das verdades que ia ter que encarar, das respostas que ia ter que ouvir e que talvez não quisesse ouvir. E ele chegou no estacionamento vendo o carro dele esperando ali sozinho, entre poucos outros veículos que restavam naquela área quase deserta, aquele sedã preto e caro, coberto de neve que se acumulava no capô e no teto, formando uma camada grossa que escondia a pintura brilhante embaixo. Ele destrancou o carro e entrou, e o interior ainda cheirava a couro novo e café velho, e tudo estava exatamente como ele tinha deixado pela manhã. O tablet no banco do passageiro com a tela apagada, o copo vazio no porta-copos, aqueles restos de uma rotina que agora parecia ter acontecido em outra vida, com outra pessoa, em outro universo, onde as coisas ainda faziam sentido. Augusto ligou o motor e ficou ali parado por um momento. As mãos no volante de couro que, de repente, parecia estranho nas mãos dele. Olhando para o nada através do para-brisa coberto de neve, esperando o desembaçador começar a trabalhar e limpar a visão. E então ele pegou o celular que tinha desligado horas atrás e ligou de novo, vendo a tela acender e mostrar 72 mensagens não lidas agora, mais ligações perdidas do que ele conseguia contar, notificações de e-mails, de aplicativos, aquele bombardeio constante de informação e demandas que tinha sido sua vida por tanto tempo e que agora parecia completamente irrelevante. Ele rolou a lista de chamadas perdidas com o dedo, vendo nomes de colegas de trabalho que provavelmente já sabiam da notícia e estavam ligando parte por curiosidade, parte por aquela falsa preocupação que as pessoas demonstram quando algo ruim acontece com alguém, de clientes antigos que talvez estivessem tentando entender o que aquilo significava para os contratos deles, do advogado pessoal dele que provavelmente queria discutir opções legais. E uma das ligações era da esposa, apenas uma, feita há 40 minutos, e ele olhou para aquele número por um longo tempo antes de apertar para retornar a chamada, o coração batendo mais rápido, a respiração ficando mais curta.
sabendo que aquela ligação ia ser o começo de uma conversa que podia mudar tudo o que restava da vida dele. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender. E quando a voz dela veio pela linha, Augusto sentiu aquela distância familiar que existia entre eles há tanto tempo. Onde você está? Você deveria ter chegado em casa faz horas. Eu fiz reserva no restaurante para as 8 e já são quase 7. Eu não sei se ainda dá tempo de você chegar aqui, tomar banho, se trocar, se arrumar e a gente ir. Você sabe como é difícil conseguir mesa naquele lugar. Eu tive que ligar 3 vezes e usar o nome do Antônio para conseguir. A voz dela veio seca, sem preocupação real. Apenas aquela irritação mascarada de preocupação prática. Aquele tom que ele conhecia bem demais depois de 20 anos de casamento, que tinha se tornado mais uma parceria de negócios do que qualquer outra coisa. Beatriz, eu preciso conversar com você. Precisa ser agora, precisa ser sério, ele disse. E alguma coisa no tom da voz dele, alguma coisa quebrada e urgente, deve ter chamado a atenção dela, porque ela ficou quieta por um segundo antes de responder. E ele podia imaginar ela lá na casa enorme, parando o que estava fazendo, franzindo a testa, tentando decifrar o que estava acontecendo. Aconteceu alguma coisa? Você tá com uma voz estranha, parece doente, tá gripado? Ela perguntou. E agora havia um toque de preocupação